Olá a todos, espero que tenham passado bem de férias, como que foi a férias de vocês, espero que tenham passado muito bem. Bom, aos alunos novos eu quero dizer para vocês sejam bem-vindos, aos antigos também todos sejam bem-vindos. Iremos iniciar agora esse novo módulo com a aula de produção de medicamentos. O que a gente vamos ver nessas aulas de produção de medicamento? No caso, hoje vai ser apenas uma introdução sobre a produção de medicamentos. Cada fase dessa que vocês vão ver sobre medicamentos, a gente vai ter um tema abordado específico. Principalmente na parte onde eu vou falar sobre ensaios de fase pré-clínica e de fase clínica. Hoje, nesse caso, a gente vai dar uma pincelada sobre a introdução de produção de medicamento, tá ok? E depois, mais a fundo, a gente vai entrar mais a fundo no tema. Então, por exemplo, vai ter um tema que vai falar sobre o ensaio pré-clínico e o ensaio clínico. Hoje aqui eu só vou dar uma pincelada nesse, mas vai ter um tema que a gente vai entrar mais a fundo, tá ok? Então, para todos aqui que a gente já está falando, espero que vocês aproveitem a aula, espero que a aula seja produtiva. Como eu sempre falo, se tiver alguma dúvida, manda no grupo de WhatsApp para a gente poder estar tirando essas dúvidas, pois eu não quero que vocês fiquem com dúvidas nenhuma sobre a produção de medicamento. E depois, no final, eu vou passar um artigo para vocês lerem e debaterem, para a gente ver o que vocês acham. Tá ok? Deu para entender? Então, vamos começar com a aula sobre a produção de medicamentos. Alguém de vocês já parou para pensar quanto tempo demora para fazer um medicamento? Por exemplo, o Doril que hoje vocês tomam. Quanto tempo levou para a fabricação do princípio ativo daquela droga, que é no caso, o paracetamol, tudo. Você já chegou a levar em conta quanto tempo demorou para fazer aquele medicamento que hoje você toma na sua casa? Ele não é feito da noite para o dia. Ele leva um bom tempo para ser fabricado. Não só para ser fabricado, mas tem que ter todo um estudo em cima desse medicamento que vai ser lançado. Tá ok? Como a gente estava falando no slide anterior, você já chegou a pensar quanto tempo demora para se fabricar um medicamento? Então, assim, demora-se um bom tempo. Tem medicamento que demora quase 15 anos para poder ser lançado, pois ele não pode ser, por exemplo, ele não pode ser pego hoje e já ser lançado amanhã. Eu quero fazer um medicamento para tal coisa e daqui a um mês eu estar lançando no mercado. Não. Como eu falei para vocês, tem medicamento que demora 15 anos para ser lançado. Por que essa indústria de medicamento ela é bem forte? Por causa assim, a comercialização dos medicamentos é um dos setores que ajuda a compor a economia de qualquer país. Então, por exemplo, se você lança um medicamento, aquele medicamento ele vai ajudar a levantar a economia do país, tá? Sendo também por muitas vezes lucrativo para as indústrias que fabricam aquele medicamento. Só que também a indústria que lucra com a venda daquele medicamento, ela também gasta muito para poder fabricar aquele medicamento. Eu não falo só da fabricação para a venda, mas também dos estudos que ela tem que fazer sobre aquele medicamento para poder ser lançado ainda. Então também a indústria ganha, mas também a indústria perde. Também tem muitas vezes que a indústria perde ainda mais do que ganha, tá? Pois hoje em dia a gente tem muita necessidade de sempre estar usando algum medicamento para alguma finalidade, tá? Então, porém, simples compras de cartela do medicamento que não pode faltar na bolsa envolve um processo de produção complexo. Hoje, se eu perguntar na sala,
Quem de vocês tem um medicamento em casa ou o pessoal que não leva um medicamento na bolsa ou que trabalha tem lá seu medicamento guardado? Um exemplo, um Advil, não poderia nem falar o nome comercial, mas um remédio para dor de cabeça, um remédio para o estômago, ou tem aquelas pessoas que ainda têm aquele armarinho cheio de medicamento. Às vezes você vai lá na farmácia para comprar um determinado medicamento e acaba levando outros determinados medicamentos. Então, assim, a indústria de medicamentos, hoje, a comercialização de medicamento, ela é muito grande e também muito lucrativa. Como a gente falou, ela consegue erguer a economia de um país, tá ok? O processo de produção é um sistema de ações. Então, para você produzir aquele medicamento, antes de ele ser lançado, existem várias ações que estão interligadas entre si para que possa produzir, começar a produção daquele medicamento. Tá ok? Então, o que estão orientados para a transformação de determinados elementos? Como tal elemento de entrada, conhecidos como matéria-prima. Então, por exemplo, antes de você fabricar um medicamento, para você lançar, você às vezes tem que fabricar, você tem que ver o protótipo, o que você vai ser lançado. Às vezes você quer fazer, a indústria quer fazer um determinado medicamento, mas conforme vai fazendo os ensaios clínico e pré-clínico ou vai ao longo do tempo, aquele medicamento que a indústria teria para ser lançado acaba tendo uma outra finalidade. Exemplo disso foi o Viagra. O Viagra no começo, não quando ele foi lançado, quando começaram a fazer o estudo do Viagra para ser lançado, ele tinha uma outra finalidade antes disso. Hoje já não. Hoje o Viagra é usado para homens que querem ficar mais tempo, tá? Mas no começo da produção dele, antes de ele ser lançado, eles tinham um estudo para ter uma outra finalidade. Então, às vezes, a indústria desenvolve um medicamento para tal finalidade, mas conforme ela vai fazendo os estudos, ela vê que aquele medicamento tem outra finalidade. Então, ela acaba registrando aquele medicamento com a determinada finalidade que foi adquirida. Bom, como a gente já falou de alguns processos, agora vamos falar do processo de produção farmacêutico e quais as etapas que envolve a produção. Então, por exemplo, desenvolvimento do protótipo do fármaco. Aqui vai ser onde você vai desenvolver um protótipo para determinado fármaco. Então, por exemplo, aquele remédio que você compra para dor de cabeça, ele, antes de ser mandado fazer a fabricação para mandar para o consumo humano, ele é feito um protótipo para ver se aquele medicamento vai dar certo. Então, às vezes, fazem de 10 mil a 10 mil protótipos para ser aprovado um protótipo. Ou às vezes fazem 5 mil para ser aprovado 3 protótipos. Tá ok? Então, nessa fase é onde você vai desenvolver o fármaco, vai desenvolver a matéria-prima para poder fazer determinado produto. Às vezes, aqui também, nesse estudo do fármaco, do desenvolvimento do protótipo, às vezes a gente desenvolve um produto com uma determinada finalidade. Mas conforme vai passando as etapas aqui que vocês vão ver, acaba sendo utilizado para uma outra coisa. Exemplo mesmo que eu posso citar para vocês, o Viagra. O Viagra, o estudo dele no começo não era para impotência sexual. Não era. Eles estavam com o protótipo de desenvolver o Viagra, antes disso, para problemas no coração. Só que ao longo do estudo, o que aconteceu? Eles viram que o Viagra, no caso que é o composto que é do fármaco sildenafil, aí tem o tadalafil e por aí vai,
eles descobriram que o Viagra, ele fazia o quê? Ele acabava dando, não causando impotência sexual, mas dava aquela libido pro homem. Então eles desenvolveram o Viagra, que naquela época, ó, foi um estralo, vendeu muito, muito. A indústria farmacêutica que desenvolveu esse produto ganhou muito dinheiro. Mas também o que acontece? A indústria farmacêutica, quando desenvolve um novo medicamento, antes disso, ela gasta muito dinheiro para a produção de um novo medicamento, tá? Então, você desenvolveu o protótipo. Você foi lá, sua indústria foi lá, pagou tudo, fez tudo bonitinho, desenvolveu o protótipo. Depois que você desenvolveu o protótipo, suponhamos que você tem aqui seu protótipo bonitinho, tá ok? Esse aqui é seu princípio ativo. Você desenvolveu seu protótipo. Vamos desenhar um protótipo mais bonitinho. Suponhamos que esse aqui é seu protótipo. O que acontece? Você desenvolveu um protótipo, só que depois de desenvolver o protótipo, você vai desenvolver a formulação. Então, você vai desenvolver uma fórmula onde vai ser apresentado aquele seu protótipo. Então, por exemplo, eu posso desenvolver meu protótipo na forma de cápsula, eu posso querer que meu protótipo seja feito na forma de xarope, eu posso desenvolver meu protótipo para comprimido, eu posso fazer o meu protótipo para aplicação via retal, no caso supositório. Então, depois que você desenvolveu o seu protótipo, a próxima fase é desenvolver uma formulação aonde o seu protótipo vai ser apresentado. Em que forma ele vai ser apresentado? Como eu citei, comprimido, cápsula, supositório, óvulo e por aí vai. Tá ok? Depois de você desenvolver a sua formulação, você pensa que vai ser lançado no mercado? Assim, por exemplo, já peguei, já lancei, já fiz meu protótipo, já fiz a formulação, posso ir lá lançar no mercado para vender e começar a ganhar dinheiro? Não, ainda não. Tem vezes que um medicamento, para ser lançado, às vezes ele demora até 15 anos para poder ser lançado. Porque ele tem que obedecer tudo isso que eu estou falando para vocês, mais outros ensaios para depois ser lançado para a população. Tá? Então, depois que você desenvolveu a sua formulação, você vai para os ensaios pré-clínico e clínico. Qual que é a diferença do ensaio pré-clínico para o ensaio clínico? O ensaio pré-clínico, o estudo não é feito em ser humano. O estudo é feito em animal ou in vitro. Já o estudo clínico, ele é feito já em seres humanos. Tá ok? Então, por exemplo, você desenvolveu o seu fármaco, o seu protótipo, fez a sua formulação e agora você vai testar o seu protótipo e sua formulação em ensaios pré-clínicos, onde vai ser testado in vitro ou em animais, tá ok? Você faz um ensaio in vitro e em animais. Então, o ensaio pré-clínico não é feito em ser humano, é testado in vitro e animais. Já o clínico, ele começa a ser desenvolvidos testes em ser humano, tá ok? Ou, por exemplo, se aquele remédio for para outra finalidade, aquele grupo específico onde aquele medicamento vai agir. Deu para entender até agora a diferença de ensaio pré-clínico e clínico. O ensaio pré-clínico ainda é utilizado muito em animais, tá ok? Aí você vai me perguntar, mas professor, por que é testado em animais ainda? E por que a gente faz o teste in vitro? Por quê? A partir desse momento que você está no ensaio pré-clínico, você fez sua formulação e você percebe que algo de errado está errado na sua formulação, o que você vai fazer? Vai voltar de novo para o protótipo. Então, você vai tentar melhorar a sua formulação.
ou desculpa, melhorar o seu protótipo e sua formulação. Então, para isso, servem os ensaios pré-clínicos, para que não haja problema na sua formulação ou no seu protótipo, para depois ser lançado o ensaio clínico. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Então, gente, até agora deu para entender? Ou eu estou indo muito rápido? Se eu estiver indo rápido, vocês me falam, que aí no próximo slide eu vou começando a ir mais devagar. Tá? Então, você desenvolveu o seu protótipo, desenvolveu sua formulação no ensaio pré-clínico, que foi testado em animal, teve a eficácia comprovada. No ensaio também teve a toxicidade, porque também é testado, tá? Depois eu vou explicar mais para vocês, como eu falei. Isso aqui é só um resumo da preparação de medicamento. Depois a gente vai ter um tema específico falando sobre o ensaio pré-clínico e clínico. Eu não vou entrar muito em detalhes nesse assunto, porque ainda a gente vai ter uma matéria específica, tá? Um tema específico sobre esse ensaio pré-clínico e clínico. Depois que você fez o ensaio pré-clínico e clínico, você viu que está apto, o que você vai fazer? Vai determinar os equipamentos industriais para a fabricação do seu novo medicamento. Tá ok? Essa produção você vai ver se vai ser em grande escala ou em pequena escala. Um exemplo que eu posso citar para vocês, se vocês forem hoje na drogaria comprar um remédio para dor de cabeça, você vai ver uma finalidade muito grande de remédio para dor de cabeça, feito em quantidade enorme, que é uma grande escala. Mas agora, se você vai comprar um remédio para o câncer, a escala dele já não é tão grande comparado com o remédio para dor de cabeça, tá? Só para vocês entenderem. A escala dele é menor, mas numa proporção que atende à população. Beleza? Depois que você produzir o seu medicamento em grande escala, tudo, o que vai acontecer? Você vai fazer o teste de garantia de qualidade. O que seria a garantia de qualidade? Seria ações em conjunto para que seu medicamento tenha a garantia de que ele vai ter a ação desejada. Então, por exemplo, também, na garantia de qualidade, você testa, suponhamos que você fez um comprimido. Quem de vocês quer aquele comprimido que ao pegar ele começa a se quebrar, já não é mais um comprimido, ele fica assim todo quebradiço, ou mesmo até dentro da cartela? A garantia de qualidade, ela vem fazer com que tenha a qualidade e a garantia da eficácia do seu produto. Então, quer dizer o quê? Eles vão testar aquele comprimido, tá? No caso aqui eu estou citando o comprimido em si. Eles vão testar a sua formulação para que ela tenha o aspecto, a garantia, a qualidade de que aquele medicamento necessita. Tá ok? Para depois fazer a distribuição do produto final. Esse aqui são algumas etapas, como eu falei para vocês, do processo de produção. Só que também depois, antes disso, no ensaio pré-clínico e clínico, depois esse ensaio é mandado os resultados para a vigilância, para a Anvisa, eles vão analisar para ver se vai poder lançar aquele medicamento. Então, tem tudo isso também. Mas aqui foi só uma pincelada, como eu falei para vocês, dos processos de produção que envolve as etapas, que envolve ele. Então, desenvolvimento de um protótipo, depois desenvolvimento da formulação, você tem que fazer um ensaio pré-clínico e clínico. Depois que você fez esse ensaio pré-clínico e clínico, a determinação do equipamento industrial, produção em grande escala, garantia de qualidade, distribuição do produto final. Beleza?
Deu para entender essas etapas? Por que necessita dessas etapas? O ensaio pré-clínico e clínico, eles são muito importantes porque se tiver alguma falha no medicamento, imagine você atingir uma população enorme com aquele seu medicamento. Inclusive, eu depois quero que vocês vão fazer uma pesquisa sobre a tragédia da talidomida. Depois eu vou passar até o artigo para vocês tudo ler. E a gente vai até entrar em discussão, conversar sobre isso. E assim, vai abranger muita coisa hoje sobre o nosso processo de produção. Bom, como eu falei para vocês, o desenvolvimento do protótipo do fármaco, o que acontece nessa etapa? Nessa etapa, a produção de medicamento é onde vai ocorrer a descoberta ou melhoria da substância com potencial farmacológico. Então, aqui, no desenvolvimento do protótipo do fármaco, é onde você vai descobrir um novo fármaco ou melhorar substâncias que já existem. Tá ok? Aqui é utilizado uma tecnologia muito grande. Como que eu posso falar para vocês? Uma estrutura que, sabe, enorme. Porque aqui é onde você vai descobrir, como eu falei, ou um novo medicamento ou melhorar substâncias que já existem, aonde ela vai se ligar ao sítio-alvo que ela precisa para fazer a sua ação desejada. Então, por exemplo, você quer desenvolver um medicamento para o câncer. Que nem tem gente aqui que trabalha com produção de vacina. Então, vocês devem saber que um medicamento, no caso, igual vocês, a vacina, não é lançada assim de um dia para o outro. Ela tem que haver um estudo. Aí você vai me perguntar, professor, mas o senhor falou que às vezes pode demorar 15 anos para se produzir um medicamento ou tal. Mas e agora com esse negócio do coronavírus? Ainda a gente não tem uma vacina, mas há estudos de que pode chegar essa vacina em tal dia. Então, o que eles fazem? Um estudo bem acelerado, mas eles não pulam essas etapas que eu estou citando para vocês. Tá ok? Então, o que acontece? Aqui você pode fazer uma nova substância ou melhorar essa substância que já existe, que você vai aumentar o potencial farmacológico dela. Beleza? Então, o que acontece? Você criou um medicamento. Suponhamos que esse aqui é o comprimido. E aqui, esse é meu amiguinho aqui, ó. É o sítio-alvo. O que seria o sítio-alvo? É onde o medicamento se liga para poder fazer a sua ação, para ter a ação farmacológica. Beleza? Então, você desenvolveu o seu protótipo e descobriu qual o sítio-alvo que ele vai agir para ter a ação farmacológica, você vai passar para a próxima fase. Beleza? Qual que é a grande dificuldade dessa etapa de produção do protótipo? É realizar a síntese de protótipo em uma escala industrial. Às vezes você faz o seu protótipo, mas quando você vai para a escala industrial, você não consegue fazer ele em grande escala. Então, você faz em escala menores. Então, esse também é um grande desafio na hora que você vai escolher os maquinários. Então, por exemplo, você desenvolveu o seu protótipo, tudo bonitinho, você conseguiu fazer em pequena quantidade. Só que quando você vai passar por uma escala industrial, você não consegue desenvolver da mesma forma. Beleza? Gente, se eu estiver indo muito rápido, se surgir alguma dúvida, pode mandar via WhatsApp que eu respondo, sem problema algum. Bom, desenvolvimento da formulação. Após você desenvolver o protótipo do fármaco, é necessário você estipular ou você fazer uma formulação. Tá? O que pode ser nessa formulação? Então, o que acontece?
como eu falei para vocês, vocês vão ter que ver se você vai fazer essa formulação em xarope, comprimido, cápsula, supositório e por aí vai. Só que quando você desenvolve essa formulação, você tem que ver que se o seu princípio ativo que foi desenvolvido, o seu protótipo, ele vai se encaixar perfeitamente naquela formulação. Por quê? Exemplo, se você vai fazer um xarope, existem os meios líquidos que vai num xarope, correto? Correto. Então você tem que ver se aquela seu protótipo ele vai se dar, não é se dar bem, se ele vai ter a ação ainda mesmo com aqueles recipientes utilizados. Lembrando, recipiente, o que é? Recipiente não tem ação farmacológica, beleza? Então, se vocês pegarem a bula de um medicamento, exemplo, vamos falar de novo, você pega aí um medicamento para dor de cabeça. Ele vai ter o princípio ativo, que, por exemplo, paracetamol, vai ter lá. E aí, embaixo do paracetamol vai ter os recipientes, que, por exemplo, pode ser lactose, amido e por aí vai. Dependendo da indústria, ela coloca os recipientes. Lembrando, recipiente não tem ação farmacológica. O que acontece? Então, você terá que ver se os produtos que tem na sua formulação não vai interagir com o seu protótipo. Então, além de desenvolver a fórmula, aqui nessa fase é onde a gente irá ver se o que tem na formulação não irá interagir com o nosso princípio ativo, com o nosso protótipo. Beleza? Aí você me pergunta, professor, existe hoje remédios muito amargos que, mesmo que passe o tempo, não consegue melhorar a formulação. Por quê? Porque aquela formulação já está com um determinado protótipo. Então, um exemplo aí, quem já tomou o óleo de fígado de bacalhau, por mais que você tente mexer na formulação, ele ainda continua sendo um remédio com gosto ruim, tá? Então, assim, os adjuvantes terapêuticos, eles não podem interagir com o seu protótipo, tá? Eles apenas vão auxiliar, beleza? Na fase farmacocinética e farmacodinâmica, diminuindo os efeitos adversos e aumentando o tempo de meia-vida. Então, tem alguns adjuvantes, como eu falei para vocês, que ele na fase farmacocinética e farmacodinâmica, eles vão diminuir os efeitos adversos e aumentar o tempo de meia-vida. O que seria o tempo de meia-vida? Seria o tempo em que um determinado medicamento demora para chegar à sua metade. Tá, okay? Então, você tomou o seu medicamento, ele vai ter a sua ação, aqui teve seu pico, o tempo de meia-vida é o que ele vai demorar para chegar na metade. Então, você elimina também aquele medicamento. Quando ele estiver chegando na metade, é o tempo de meia-vida dele. Beleza? Bom, são classificados de acordo com a função desempenhada. Então, por exemplo, tem agente acidulante, agente alcalizante, adsorvente, conservante, antifúngico, conservante antimicrobiano, antioxidante, agente tampão, agente quelante, corante, emulsificante, flavorizante, que vai dar aquele saborzinho, aquele cheiro, tá? Umectante e solvente. Então, tudo isso, às vezes, vai na formulação. Então, tudo isso você tem que ver se não vai interagir com o seu protótipo. Beleza? Porque depois que é gerado essa formulação, daí que a partir desta formulação que vai ser gerado a famosa patente. Beleza? Hoje a gente tem uma lei de quebra de patente, que um medicamento ele pode ficar no mercado até um determinado tempo
para que ninguém possa fazer, só aquela determinada indústria que desenvolveu. Então, por exemplo, que nem eu falei do sildenafil. Eu não lembro agora o nome da indústria que fabricou ele, no caso que a gente sabe que é para impotência sexual. Eu não lembro o nome da indústria que fabricou, mas a indústria, quando fez ele, fez a patente dele. Então, naquele momento, só eles poderiam vender. Porque como ele desenvolveu, eles gastaram. Então, eles tiveram um tempo de patente para poder não só recuperar o que eles gastaram, mas também lucrar com isso. Correto? Porque ninguém só quer gastar, por exemplo, eu vou fazer um medicamento para tal coisa e eu vou gastar tanto. Chega a pensar nisso, vou gastar 1 bilhão. Mas com esse medicamento eu vou ganhar não sei quantos bilhões. Tá ok? Então também é nisso que eles pensam. Bom, no ensaio pré-clínico e ensaio clínico, eu vou só dar uma pincelada, porque como eu falei para vocês, vocês vão ter um tema específico sobre ensaio pré-clínico e clínico, tá? Então, o que acontece? Após você determinar o seu protótipo, escolher a formulação, escolher os recipientes, lembrando, o recipiente não tem ação farmacológica. Então, depois que você fez tudo isso, você vai fazer os ensaios pré-clínico e os ensaios clínicos. Por que eu tenho que fazer esses ensaios? Porque através desses ensaios é possível você identificar questões farmacológicas, tá ok? Essas questões farmacológicas elas são muito importantes. Por quê? Porque através dos ensaios pré-clínico e clínico, principalmente, é onde você vai descobrir a toxicidade do medicamento, em qual dose ele começa a ser tóxica para a população. É onde você vai descobrir também nos ensaios clínicos, pré-clínicos, é onde você vai descobrir a posologia, que vai ser o modo de tomar aquele medicamento ou passar, se for no caso um creme, tá? É onde você vai descobrir também o mecanismo de ação. O que seria o mecanismo de ação? É como aquele medicamento vai agir, tá, no seu organismo. Então, vai ter o mecanismo de ação, onde você vai saber como aquele medicamento vai agir. Então, também através dos ensaios pré-clínico e o clínico é onde você vai descobrir os efeitos adversos. Lembra que lá na bolinha tem efeitos adversos. Esse medicamento pode causar tal coisa. Por quê? Nos ensaios eles prestam atenção e vão anotando os efeitos adversos. Beleza? É onde também, nesses ensaios, você vai descobrir se aquele seu protótipo, a sua formulação que você está desenvolvendo, se ele não vai ter interação medicamentosa com outro medicamento, ou até mesmo com bebida e por aí vai, com alimento. Então, através disso, você vai saber a interação medicamentosa que esse medicamento tem. Também vai ser feito o uso terapêutico, onde você vai descobrir também a finalidade daquele seu protótipo, qual vai ser a ação terapêutica que ele vai ter. Lembrando, como eu falei, às vezes desenvolve um produto, no caso um medicamento, que você está com na sua cabeça ele está para tal determinada coisa. Mas quando você vai ver os ensaios, ele mostra que ele tem uma ação melhor em outra finalidade. Foi como eu citei para vocês. O caso do remédio para a impotência sexual. Ele, no momento, ele não era para impotência sexual. Ele era para outra finalidade. Só que através dos ensaios, eles perceberam que, quando eles testaram, eles perceberam que pessoas que eram mais, como que eu posso falar para você, que não tinha aquele libido, que não tinha aquele aumento de potência sexual, foi notado que ele começaram a ter um vigor mais físico.
né? Físico que eu falo não é de força, tá? Então foi percebido isso. Então eles mudaram a finalidade do que eles tinham proposto no começo. Então vocês viram que o ensaio pré-clínico ele pode determinar a ação terapêutica que um medicamento pode fazer. Então você desenvolveu um protótipo com tal finalidade, mas chegou na hora dos ensaios, você percebeu que ele é melhor para uma outra determinada finalidade. Beleza? Aqui também, nos ensaios, é onde você vai ver o modo de administração. Então aqui é onde você vai ver se aquele remédio vai ser tomado 3 vezes ao dia, se é 2 vezes ao dia, o modo de administração, se vai ser por via oral, se vai ser por via retal, se vai ser intravenoso, se vai ser sublingual e por aí vai. O modo que você vai administrar aquele medicamento, qual a via de administração, tá? Como eu falei, se é via oral, se é via vaginal, se é via anal, como supositório e por aí vai. Beleza? Deu para entender a grande importância dos ensaios pré-clínico e clínico no desenvolvimento do seu medicamento? Beleza.